Bom dia. Você pode falar comigo assim: em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor, amém? É interessante que enquanto o louvor foi ministrado aqui, enquanto o pastor Lúcio ele estava liberando essa palavra sobre as nossas vidas, eu me lembrei de uma pessoa, me lembrei do dia do meu casamento, do pastor Álvaro, que fez meu casamento. O pastor Ângelo é meu padrinho de casamento, ele estava lá também. E na oração, eu nunca mais esqueci a oração que o pastor Álvaro fez, pedindo misericórdia sobre os casamentos, porque ele falou literalmente assim: quantos maridos fazendo mal para suas esposas e quantas esposas fazendo mal para os seus maridos. E essa oração dele me impactou, sabe por quê? Porque nós fomos chamados para glorificar o Senhor nessa terra. Nós não fomos chamados para fazer mal para ninguém. Nós não fomos chamados para fazer mal para a nossa própria vida, dentro da nossa casa. Nós não fomos chamados para o mal, nós fomos chamados para o bem. Porque dentro de nós habita o Espírito Santo. E eu me lembrei tanto disso, enquanto o pastor Lúcio ministrava, e eu não estava nos planos de ler esse texto, mas de Malaquias, eu me lembrei, e fui lá no capítulo 1. É interessante que nesse momento, o governo de Israel, ele era corrupto e a economia era pobre. Eles estavam passando por uma dificuldade. E o povo se esqueceu de quem ele era. Eles se esqueceram de que eles tinham um Deus que é todo-poderoso, que é dono do ouro e da prata. Eles se esqueceram que aquele Deus sustentou-os em tantas crises, em tantos os momentos, e não acontece isso conosco. Nós sabemos que temos um Deus todo-poderoso, e quando passamos por uma crise, nós nos amedrontamos e nos assusta. E olha o que diz o texto aqui. E mesmo assim ainda me perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Meu marido estava vendo um jogo de beneficente que teve de tênis com as estrelas, que eu nem sei o nome deles, mas uma figura me chamou a atenção que estava lá, era o Bill Gates, um dos homens mais poderosos dessa terra. E aquele povo lá, lotado. E aí o texto fala assim: na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não vem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. E aí eu fico imaginando, dificilmente ofereceríamos alguma coisa ruim, alguma coisa defeituosa para alguém que nós consideramos importante ou de valor, alguém muito. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E aí meu marido estava falando aqui, o pastor Lúcio estava falando que nós não somos qualquer povo. Não somos. Eu me lembro de um filme que eu vi há muito tempo, é um filme muito antigo do Jean-Claude Van Damme, logo lá que ele começou, e eu me lembro que ele era um desertor. E ele fugiu da terra dele e foi parar, não sei se foi nos Estados Unidos, já não me lembro mais, porque é bem antigo, E eu me lembro que aí ele vai, para ganhar a vida, ele vai lutar, ele vai lutar com algumas pessoas fortes e tal, e aí duas pessoas, um grupo lá do país que ele era desertor, foi atrás dele para levá-lo de volta, porque ele era um desertor. E aí ele, fugindo dessas pessoas, ele tinha uma luta com um cara grandão, um dos caras mais poderosos daquele tipo de luta. E ele fugindo, ele cai no meio e umas coisas de madeira, ele cai em cima dele e quebra as costelas. E aí ele tenta fingir para o rapaz que cuida dele, que investe nele, que é tipo um técnico, E ele finge para o cara, e ele finge que não está acontecendo nada, só que o homem percebe, o técnico dele percebe que tem alguma coisa.
E olha que coisa interessante, ele pega todo o dinheiro dele, o técnico que eles tinham, e investe no adversário. Porque ele sabia que ele estava machucado e que provavelmente ele perderia a guerra. E quando ele vai lutar com o homem, o primeiro golpe que o homem dá, ele faz assim. E olha que interessante, aquilo ficou gravado, isso deve ter muitos anos. E o adversário olha para ele, aponta assim, faz assim, ó. Ou seja, é aí que está doendo? É aí que eu vou bater. E é interessante que Deus, ele nos criou para glorificar o nome dele. Deus nos criou para honrarmos o nome dele. Aí, às vezes, a gente pensa, Deus me criou para eu casar, para eu ter filho, para eu ter um diploma, para eu ganhar muito dinheiro. Tudo isso é muito bom. Eu falava ali na escola bíblica mais cedo. Tudo isso é muito bom, tudo isso é bom para a nossa vida. Ter dinheiro facilita a nossa vida, ele facilita a nossa movimentação, facilita construir coisas, adquirir coisas, mas nós fomos criados para glorificar o nome do Senhor. Esse é o propósito da nossa vida. Em meio a tudo o que conquistamos ou tudo o que temos, deve e precisa glorificar o nome do Senhor. Só que Israel esqueceu isso. Deus planeja formar a nação de Israel. Deus projeta uma nação e através dos judeus, as outras nações viriam a conhecer a salvação, porque a salvação viria dos judeus. Deus vem preparando um caminho. Tem uma pregação que o pastor Ângelo fez aqui um dia, que eu não me esqueço. Eu anotei essa frase e ele falou assim: tudo tem um início. Tudo tem um início na nossa vida. Tudo começa, tudo tem um princípio. Por exemplo, alguém que se separa, ele não se separa de um dia para o outro. Alguém que divide, não divide de um dia para o outro. Isso vem sendo construído, ok? Alguém chega a ter um diploma, chega a um casamento, isso vem sendo construído. Nós não adquirimos essas coisas de um dia para o outro. Nós não podemos ocupar determinadas posições de um dia para o outro, porque se não estivermos preparados, nós levamos tudo a perder. E é interessante que Deus, ele projeta Israel, e eu ia falar, só que eu já adiantei um pouco aqui o texto. Ele cria, né, a ideia de Deus, ele forma o homem, a mulher, e planta o Adão e Eva onde? No Éden. Lugar de felicidade, lugar onde Adão e Eva encontravam com o Senhor. E aí, por causa do pecado, eles são lançados fora do Éden. A divisão, e eu queria falar com você sobre a divisão do reino, a divisão de Israel. A divisão, ela nunca vem de Deus. Você pode falar isso para o seu irmão? Deus nunca está na divisão. Deus não criou o homem para dividir. Deus não criou o homem para o homem se dividir, estar distante da sua esposa, estar distante do seu líder, estar distante de Deus. Deus não criou o homem para divisão. E aí Deus forma Adão e Eva, e eles pecam e eles são lançados fora do Éden. E aí Deus planeja, né, e usa Abraão, e chama Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, Deus fala para Abraão: Abraão, sai o quê? Da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e lá farei você será abençoado. Quem te abençoar, será abençoado. Quem te amaldiçoar, será amaldiçoado. E aí Deus fala com Abraão, e aí Abraão, ele sai. Abraão tem uma história, né? Ele leva o sobrinho Ló dele. Deus fala que não era para que ele levasse Ló, porque é interessante, Ló, quando ele leva Ló, ele leva por causa de um trauma que ele tinha na família dele. Eu li em algum lugar um historiador que diz: Abraão, olha, Terá teve Abraão, Naor e Arã. Arã, pai de Ló, morreu. E alguns historiadores dizem que ele foi sacrificado aos ídolos, porque em Ur dos Caldeus se sacrificava pessoas aos ídolos. Eles eram idólatras. Embora fosse uma cidade próspera, embora fosse uma cidade de cultura, de pessoas prósperas, da economia próspera, era um lugar onde se adorava ídolos e se matava pessoas em sacrifício aos ídolos.
E quando Abraão sai, o que ele faz? O pai dele morre, ele sai de Ur dos Caldeus com o pai, vai para Harã, o pai morre em Harã e ele consegue sair e ir para a terra que Deus havia dito. Só que quando ele sai, ele leva Ló, e Deus não era a direção de Deus que ele levasse Ló. E é importante a gente entender, porque tem pessoas que nós não podemos carregar conosco. E nós, às vezes, insistimos, né, em manter determinados relacionamentos, quando esses relacionamentos, eles são doentios. E Deus tinha uma proposta de vida para Abraão, amém? Então, Abraão sai, e aí mais tarde ele se separa de Ló, e ele consegue sair. E aí, daqui a pouco, Deus promete um filho a Abraão, e Abraão tem Isaque. E olha que coisa interessante, a história vai sendo construída, Deus vai construindo, né? Como o pastor Ângelo falou, tudo tem um início, tudo tem né? Deus vem construindo a história. E aí Isaque, né, fica com 60 anos, vão buscar uma esposa para eles. Eu quero que vocês vão percebendo. 60 anos, alguém vai buscar uma esposa para ele. 40 anos, e com 60 ele tem Esaú e Jacó, né? Rebeca nasce Esaú e Jacó. E aí depois de Esaú e Jacó, eles se separam, né? Tem aquela história toda, Jacó é usurpador, e aí Deus precisa mudar o nome dele, e Jacó tem 12 filhos. Desses 12 filhos, olha que coisa interessante, Jacó tem 12 filhos e 4 mulheres. Uma já é complicado, né? 4 mulheres e 12 filhos. E aí você imagina o ambiente, a criação daqueles meninos disputando, era uma disputa. Eram, né, as 4, uma engravidava, aí deu a serva para outra engravidar. Raquel, por quem Jacó lutou 14 anos, era estéril, não tinha filhos, não nascia filhos, aí dá a escrava dela, a serva dela. E Jacó engravida de Jacó, e nisso tudo 12 rapazes, 12 filhos ao todo, mais uma menina. E aí, o que acontece? José aparece na história, né? O filho amado, aquele filho desejado, aquele filho que era da mulher que ele amava. E o povo, e os irmãos começam com aquele conflito, começam com aquela guerra, né? Aquela luta entre eles, até que eles decidem vender José. José vai para o Egito fugido. Depois de José, a Bíblia fala que quando José morreu, não se lembravam mais, um tempo depois não se falava mais a respeito daquilo que Deus havia feito na vida de José, daquilo que Deus havia feito na vida dos israelitas. E aí começa o êxodo, aparece Moisés. Moisés nasce, o povo começa a reproduzir, o povo começa a crescer, o povo começa a se multiplicar, e aí Deus, né, protege de uma forma sobrenatural a vida de Moisés. Moisés aparece no momento em que os meninos estão sendo mortos, os meninos estão sendo... são mortos, né? Mandam matar os meninos, e Moisés é protegido e guardado pelo Senhor, e ele se torna um grande líder, né? E ele liberta o povo, tira o povo do Egito, e o tempo vai passando. Quando Moisés recebe as leis, Moisés tira o povo do Egito, Deus vai dando as leis, Deus vai cuidando do povo, dizendo para o povo como que eles devem fazer, o tabernáculo, e Deus vai se movimentando através da vida de Moisés, só que Moisés, ele vai treinando Josué. Josué gruda em Moisés, e Josué vai sendo treinado, até que Moisés morre, e Josué, ele lidera o povo, e ele conduz o povo à terra prometida. Até a morte de Josué, até o momento em que Josué morre, o povo é dedicado ao Senhor. Mas a partir do momento em que Josué morre, ele não produz uma liderança. Ele não forma um líder. E aí o povo passa a viver um caos, tanto
administrativamente, né, como sem um líder, sem alguém, e aí o povo começa a tomar o seu rumo. E Deus tinha dito 3 coisas para eles: vocês vão possuir a terra, vocês vão entrar na terra, vocês vão destruir todos os habitantes de Canaã, e vocês jamais poderão se casar, se misturar com aquele povo. Deus dá essas direções para o povo. Só que quando Josué morre, o povo fica sem liderança. E aí eu queria que você abrisse comigo em Juízes, capítulo 1. É interessante que quando o povo, as terras são divididas, Josué libera a terra para o povo, e Deus havia dito que o povo deveria destruir toda aqueles cananeus que habitavam naquela terra. E olha o que eles fazem aqui, lá no versículo 8, não, no 17, diz assim: depois os homens de Judá foram com os seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zafate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão ela foi chamada de Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom, com os seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. Parte comigo lá para o versículo 26. Ele foi então para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade que lhe deu o nome de Luz, que o seu nome é até o dia de hoje. 27. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Seã e de Taanaque, e de Dor, e de Ibleã, e de Megido, nem tampouco dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Olha que coisa interessante. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuavam a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitrom e em Naalol, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Azer expulsou, e aí vai. Se você continuar lendo o texto até o final, você vai ver que todas as tribos, eles foram deixando o povo idólatra, o cananeu idólatra, permanecer tudo. E assim na nossa vida, nós achamos, eu estava conversando com o Lucinho um dia desses, e de vez em quando a gente tem umas conversas muito interessantes, e nós estávamos conversando, e eu estava falando para ele assim: filho, a sua geração é uma geração interessante, né? A sua geração é uma geração, o pastor Lincoln falou ontem lá conosco, tudo pode. Nada tem problema. Não, isso não tem problema. Não, deixar só um grupinho aqui isolado, eu vou dar trabalho pesado para eles, eu vou dar trabalho forçado. Não tem problema, eles não vão mexer comigo. Não vai ter alteração nenhuma. E aí eu estava falando para ele, a sua geração é uma geração que tem acesso a tudo muito violentamente, muito rapidamente, e é uma geração que tudo pode e nada tem problema. Não tem problema ver esse filme, não tem problema fumar, não tem problema tomar uma bebidinha. E o meu marido, na juventude dele, esteve envolvido, e ele sempre falou, tudo começava com um pouquinho de bebida. E aí vai aumentando a dose, e aí vai aumentando a droga, e vai mudando, e vai... a bebida é o início de tudo, sabe? Início. As coisas não começam de... Satanás, ele não é trouxa. Satanás, ele não é deixa a vida me levar, nós é que vivemos, deixa a vida me levar, ele não brinca.
Ele quer matar, roubar e destruir você. Você entende isso? Ele quer matar, roubar e destruir a sua família que você suou para construir. Ele quer destruir os seus filhos que saíram das suas entranhas e que você deu a sua vida e você deixa ele ver um monte de porcaria. Você deixa, mãe, quando você não deixa o seu marido ser pai do seu filho, da sua filha, você está destruindo, porque as nossas crianças precisam da referência do pai. Eu tenho uma prima que eu amo, mas eu amo. Ela é grande, ela tem um ombro largo, mas ela é a pessoa mais doce que eu já vi na minha vida. E o meu tio, eu vivia muito na casa deles, lá em Jardim América. A minha não infância pequena, mas lá pelos 10 anos eu vivi muito, eu ia muito para lá. E o meu tio, quase 2 metros de altura, minha tia 1,50 m, 1,5 m. E meu tio batia na minha tia. E o meu tio era grosso com ela. Meu tio, a minha prima, que é da minha idade, ele judiava dela, sabe? E aquilo me machucava, porque eu os amava demais. E aí meu tio, ele pegava a minha prima e humilhava ela e falava coisas ruins para ela. E essa minha prima, a caçulinha, é a mais nova, ela defendia a minha tia. E aí a minha tia virava para a gente e falava assim, minha tia chegava, eu lembro dela lá chegando com as bolsas, minha prima corria. E ela botava uns shortinhos nela e a minha tia falava assim, esse é o meu machinho. Porque minha prima defendia e grudava nela. E aí a minha prima cresceu e hoje ela mora com uma mulher. Sabe, porque lidar com homem para ela é muito ruim. Sabe, a figura do homem agride e me dói, porque ela não é tudo o que Deus esperava que ela fosse, porque ela mudou a natureza, mudou o que era natural de Deus para ela, sabe? Não teve filhos, hoje tem uma empresa, mora numa cobertura, e ela falou um dia desse para mim, prima, eu vou deixar tudo para os meus sobrinhos, porque não gerou filho, não pode, não está liberada, sabe? Então a gente confunde, a gente acaba aceitando, vai deixando esses cananeus infelizes entrarem na gente, a gente vai deixando esses cananeus infelizes consumir a gente, e nós vamos tendo um coração frágil, mas vamos sendo grossos, aparentemente, né? Frágil, mas enrijecido. Vamos destilando veneno, sabe? Gente que é ruim, gente que destila veneno, gente que quer ver o mal do outro. Para quê? Para quê? Sabe, o que é meu, o que é seu, Deus não tem igual para a gente. O que Ele deu para mim é meu, o que Ele deu para você é seu. Uma vez quando saí do Unibanco, botei o banco na justiça, né, para ver meus direitos, e o advogado, quando eu cheguei lá na hora da minha primeira audiência, ele virou para mim e falou assim, olha, dona Marise, aí me olhou e falou assim, você vai ter que falar isso. Aí eu olhei e falei, doutor Jorge, isso não é verdade. Aí ele falou assim, mas você tem que falar para o juiz. Eu falei assim, então, nós estamos num problema, porque eu não vou falar, eu não vou mentir. Eu falei, doutor Jorge, eu quero o que é meu, o que não é meu eu não quero. E aí ele levou um susto, não, tá bom. E eu vou falar uma coisa para você, Deus me protegeu tanto que eu nunca precisei abrir a boca para falar nada, sabe? E anos depois, a causa levou 10 anos para sair. Anos depois, quando eu me sentei de frente dele, ele falou, dona Marise, né, amor? Todas as vezes que eu ia lá, que eu me encontrava com ele, ele ficava assim, você é fogo, né? Ele ficava assim, tipo, você não mentiu, ele não esqueceu daquilo, sabe? E aí o povo foi deixando os cananeus entrarem, eles foram achando que eles eram uma nação igual. Que o pastor Lúcio falou aqui, nós não somos iguais, nós não somos melhores, nós não somos melhores do que as outras pessoas, mas nós não somos do mundo. Amém? Você pode falar isso para o seu irmão? Você não é do mundo, então as suas atitudes não podem ser as do mundo. Se eu sei que pode ser difícil, eu imagino para essa juventude hoje, que eu acho até que a podridão, a nojeira sempre existiu, tanto que Sodoma e Gomorra Deus acabou
acabou com a cidade, sempre existiu. O Egito era um lugar onde as práticas eram as piores que você pode imaginar. O povo o mal sempre esteve. O mundo que jaz no maligno. Não é isso que a palavra fala? Então, o mundo é mau, mas nós não somos do mundo, nós não somos dessa terra, nós estamos aqui de passagem. A gente esquece que o nosso lugar é a eternidade, e aí a gente não fala de eternidade, a gente acha que eu tenho que ter, eu tenho que conquistar, Temos, isso é bom, não tem problema, desde que honre o nome do Senhor. Amém? Desde que o seu casamento honre o nome do Senhor. Desde que os teus filhos honrem o nome do Senhor. Não estou dizendo de passar por crises, todos nós passamos. Eu passo por crises, eu tenho as minhas questões. Não é isso, mas as minhas decisões precisam honrar o nome do Senhor. Amém? Você pode falar isso para o seu irmão? E eles foram, e aí olha que interessante, no capítulo 2, diz assim, olha o que diz, o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse, tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse, jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês, porque serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha. O Deus desse mundo é uma armadilha para mim e para você. O que esse mundo prega é uma armadilha. Ninguém quer ir para o inferno sozinho. Ninguém. Esse mundo, as propostas desse mundo, os argumentos desse mundo para me levar a pecar, são do maligno. E aí o texto continua dizendo assim, quando o anjo do Senhor acabou de falar, todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim, ali ofereceram sacrifício. Agora olha o que diz assim, no 6, depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um com a sua herança. Tomei posse da terra, trabalhei, lutei, fui lá, destruí as cidades, conquistei, fui na espada, fui na força, cada um foi tomar conta da sua terra, cada um foi para o seu lugar. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois, presta atenção nesse versículo, depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor. Provocando a ira do Senhor, abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Olha, quando você deixa de falar do Senhor, quando você deixa de falar daquilo que o Senhor fez na sua vida, quando você deixa de falar daquilo que o Senhor pode fazer na vida do outro, o povo se perde. O povo perde a referência, você é uma referência, amém? Aquelas tribos eram uma referência, mas vão me rejeitar, foi o que o pastor Lúcio falou, vão me rejeitar, não importa, importa agradar a Deus do que agradar aos homens. A maior tragédia para mim, na minha vida, vai ser que um dia o Senhor me leve, porque eu vou morar no céu, eu vou para a eternidade com o Senhor, mas que eu não seja tudo o que Ele espera que eu seja nessa terra. Você precisa ser
tudo o que o Senhor chamou você para ser. Como foi dito aqui, um pode ser apóstolo, outro pode ser mestre, o outro pode ser um simples ajudante, o outro pode ser um professor, o outro pode ser o que for. O que importa é que você cumpra o propósito para o qual o Senhor te chamou. Amém? Então aquele povo se perdeu. E olha o que diz no 17:6. Juízes 17:6. Diz assim: naquela época, porque Deus, o que aconteceu? Quando Josué, ele não formou uma liderança para assumir o povo depois que ele partiu, Deus, pela misericórdia dele, foi trazendo juízes. Então, de vez em quando, se levantava um juiz, e aquele juiz lutava pela nação, lutava pelo povo, mas quando aquele juiz morria, o povo fraquejava de novo. O povo perdia a referência. O que eu preciso que você entenda é que você precisa entender que você é uma referência. Essa referência não pode ser perdida. A referência de servo de Deus, de filho de Deus, não pode ser perdida por você. Amém? E aí ele diz assim: naquela época não havia rei em Israel, não havia líder, não havia sacerdote ali, que não havia como Josué, um líder como Josué, ou como Moisés, não havia. Então Deus foi levantando os juízes, e os juízes iam morrendo, dava vitória, e o juiz morria, Israel voltava, o povo voltava de novo para a escravidão, para o pecado, para a idolatria. Aí ele fala assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia ser certo. Olha que coisa. Eu já ouvi as pessoas falaram assim, que faz o que dá na cabeça. Nem sempre o que parece ser certo é certo. Sabe por quê? Principalmente quando nós estamos envolvidos emocionalmente com alguma coisa. As pessoas, às vezes, elas vão fazer psicologia, ou vão fazer psicanálise, seja lá o que for nessa área, elas vão fazer porque elas acham que elas vão dar conta dos seus problemas, das suas questões interiores e vão ter respostas. Só que eu queria te dizer uma coisa: se você foi ferido por alguém, se você foi machucado por alguém, todos nós fomos machucados, abandonados, feridos. Eu não posso dizer que a minha ferida, a traição que fizeram comigo é maior do que a que fizeram. Doeu em mim na minha medida, dói em você na sua medida. Correto? Só que eu não posso dizer que a minha dor é maior que a sua e nem que a sua dor é maior que a minha. As nossas dores são as nossas dores, ok? Só que o povo, aqui está dizendo assim, não havia rei e cada um fazia o que parecia certo. E as pessoas, elas acham que elas vão fazer algumas coisas e vão ter as respostas. Só que se você foi ferido por um homem, ser humano, a sua cura vai vir através do ser humano. Amém? A sua cura, sinto muito dizer, mas é desafiador, mas você vai precisar se relacionar, porque é no relacionamento que você vai sendo transformado. Amém? É no relacionamento que você vai se esticando, sim. É no retiro de carnaval que a gente vai ter que, sim, comer do lado de uma pessoa que a gente normalmente não está acostumado. É no retiro de carnaval que a gente vai ter que, sim, dividir o banheiro, dividir a piscina, dividir os espaços, porque isso vai nos alargando, amém? Isso vai nos esticando. Então, Deus levanta Davi, poderia falar muita coisa de Saul, de Davi, e o povo pede um rei, né? E aí Samuel vai diante do Senhor, e o povo fala para Samuel assim: dá-nos um rei, a gente está sem rei. Deus levantou juízes, esses juízes morreram, e agora nós queremos ser como todas as outras nações. Samuel leva um susto. E aí o povo vai diante de Samuel, e Samuel fica, vou ter que levar para Deus. Quando ele chega diante de Deus, Samuel fala para Deus: Deus, o povo está pedindo rei. E eles ainda falam assim: nós queremos ser como todas as outras nações. Nós não somos qualquer nação, nós somos o Israel de Deus, amém? Nós somos o povo escolhido, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, amém? E eles pedem, e Deus, sabe o que Deus fala para Samuel? Samuel, fica calmo, fica calmo.
Deus fala para ele assim, fica tranquilo, sabe por quê? Eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. E ele fala, se é isso que o povo quer, então você dá o rei que eles querem, eles vão ter o rei que eles querem, mas eles vão precisar saber o que aquele rei vai exigir dele. Rapidamente, Samuel capítulo 8, que diz assim, lá no versículo 10, depois que Deus diz que é para Samuel, sim, escolher um rei e dar ao rei, dar aquilo que o povo estava pedindo, ele diz assim, Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei, dizendo, o rei que reinará sobre vocês, reivindicará como seu direito o seguinte, tudo tem uma consequência. Toda decisão e escolha na nossa vida tem uma consequência. A gente precisa ter muito cuidado aquilo que nós desejamos, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós ansiamos. Tudo isso precisa estar de acordo com a vontade do Senhor, porque se não estiver, o preço é muito alto. E aí ele diz assim, olha o que vai acontecer, vocês querem um rei? Olha o domínio que o rei terá sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês para servi-lo, em seus carros de guerra. Tudo que eu nunca quis na minha vida era que meu filho fosse militar. Me desculpem os militares. Mas o meu maior desespero, quando eu vi que eu tinha um filho homem, eu levei 18 anos da minha vida falando assim, Senhor, abre as portas que eu não quero que meu filho seja militar. Não quero. Meu pavor era ter uma guerra. Olha o que ele fala aqui, os filhos de vocês, vai pegar os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para comer à frente dos seus carros de guerra, olha, para correr. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar a terra deles, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantas, das vinhas e dos olivais, e dará aos criados deles. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e o dará a seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês, para seu uso particular, os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos, e tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos. Deus havia libertado o povo do Egito, e o povo queria continuar escravo de um rei, né? Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse, não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei governará e sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor, e o Senhor respondeu, atenda-os, e deles um rei. É muito triste quando nós não entendemos o propósito de Deus na nossa vida, e nós vamos achando, vamos caminhando. Para completar, né, na minha conversa com o Lucinho, eu falei para ele, né, essa sua geração, a sua geração é perigosa, porque pode tudo, nada tem problema, e às vezes eu fico até constrangida, né, falo, às vezes conversando, botando os limites e falando, e às vezes até parece que eu me sinto que estou errada de botar o limite, e aí eu fui falando, e tudo pode, e nada tem problema, e aí as pessoas vão casando, as pessoas vão fazendo as coisas, e não vão glorificando o nome do Senhor, não vão honrando o nome do Senhor, e tudo isso vai parecendo natural. E aí ele virou para mim e falou assim, mãe, mas a sua geração é uma geração intolerante. Eu falei, é verdade. Eu falei, a minha geração é uma geração que as meninas engravidavam e elas eram colocadas para fora de casa. Quantas vocês conhecem? A minha geração é uma geração em que a menina errava e no momento mais difícil da vida dela, que ela deveria ter o apoio dos pais, não apoio para passar a mão no comportamento errado, mas, minha filha, você é minha filha, eu vou te dar todo o apoio, mas você vai
sofrer a consequência e cuidar do seu filho é obrigação sua. Sabe? E os avós vão confundindo as coisas e vão trazendo para eles, criando os filhos como se fossem os filhos deles. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma intolerância. Sabe? Nós não fomos chamados para... As pessoas estão de saco cheio, me desculpe falar, de grosseria. As pessoas estão de saco cheio de maldade, de ignorância, de brutalidade. Eu estou por aqui, sabe? E Deus não nos chamou para enterrar o outro que já está morto. Deus fez-nos para levantar as pessoas, para usarmos, né, da palavra de Deus e trazer vida para aquele que está morto. Eu digo assim que está muito complicado hoje porque a gente fica parecendo que é intolerante, está rejeitando o viciado, está rejeitando o homossexual. Não, eu não rejeito, eu rejeito o comportamento, porque como disse meu amigo lá na escola bíblica hoje, é bíblico. O comportamento eu repreendo. O comportamento está errado. Mas eu não estou aguentando. Deus é tudo o que você precisa. Quem dizem que eu sou? Eu sou. Diga para eles que eu sou. Eu sou o quê? Tudo o que nós precisamos. Se você precisa de libertação, Deus é o teu libertador. Amém? Se você precisa de cura na sua alma, se feriram você, machucaram você, Deus é aquele que te cura. Deus é aquele que transforma o seu coração. Se você está com o teu corpo sofrendo, Deus é aquele que te sara. Amém? Ele é aquele que transforma o caráter corrompido no caráter de Cristo. Mas não seja um instrumento de divisão. Não seja um instrumento de separação. Não seja um instrumento em que a sua vida não glorifique a Deus nessa terra. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam de Deus. As pessoas estão desesperadamente precisando de Deus. Então, nem tudo pode e nem intolerante. O grande lance, chegar ao equilíbrio. Em Deus é possível. Eu sempre falei para os meus filhos assim, falei na escola bíblica, nunca mintam para mim. Nunca, porque eu estou com vocês para o que der e vier. Vocês não precisam esconder nada de mim, ainda que eu tenha que bater, porque eu bati. Bati com mão, bati com chinelo, dei sacudida, não morreram por isso. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta, sabe? Eu preferi pecar com os meus filhos, ainda que bati, vi que excedi, esperava um pouquinho, ia lá e... Desculpa, filho. Aí a Natália falava, mãe, aí depois você vem me beijar, né? Sim, estou beijando não pela correção. Estou errando pelo meu excesso, porque eu não devia ter batido tanto quanto eu bati. Então as pessoas estão usando os argumentos de que nós estamos rejeitando. Não estamos rejeitando. Não rejeitamos a identidade. Satanás, ele fere a identidade. Nós rejeitamos o comportamento. Quem vier conversar comigo, sinto muito, eu rejeito o comportamento, mas eu te amo. Amém?